de bênção essa noite, meu Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz. Para a gente é uma alegria, uma honra estar com os irmãos, né? Compartilhando desse momento da palavra do Senhor. Um tema bem interessante, um tema que ele é propício para esse momento que a gente está vivenciando. Ele se contextualiza com essa situação e tenho convicção de que Deus, ele vai falar conosco, vai falar com você aí, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal da igreja, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você deseja falar, pode falar aí, que os nossos assessores aqui estão a postos, acompanhando aí tudo, e a gente vai estar compartilhando, um tema bem interessante, né? Eu queria meditar com todos vocês o texto que se encontra em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao versículo 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É um tema bem interessante. Rocha ou areia? Onde está a sua fé? Então, toda casa, para se manter em pé, e resistir às intempéries, precisa de fundamentos firmes e de alicerces suficientemente sólidos, né? A gente consegue encontrar nesse texto algo bem interessante, que a gente vai estar compartilhando um pouquinho, mas você vai observar aqui. Todos os dois ouviram a mesma palavra. Você vai observar aqui que os fenômenos naturais foram os mesmos. Você pode observar que os dois edificaram casas, mas a grande diferença, ela se encontra no fundamento. É interessante você observar que o fundamento faz toda a diferença na edificação de uma casa, na edificação de uma construção, na edificação de um edifício. E Jesus, ele faz esse tipo de comparação aqui. É algo que é muito propício para o nosso momento, para a nossa situação, para você jovem, para você que está nos ouvindo. Areia ou rocha? Onde você está edificando a sua fé? Preste atenção no que Jesus está falando aqui, nesse texto. E a gente está falando aqui sobre aonde você está edificando a sua fé. Rocha ou areia? Onde está a sua fé? Então, nesse texto aqui, a gente vai observar algo interessante. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, eu particularmente gosto muito desse texto. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento que a nossa fé, a minha fé, a sua fé, deve ser edificada. Não existe outro. Existe apenas um fundamento exclusivo, que foi firmado e foi enfatizado por Paulo.
Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento. Aqui nesse texto, você vai observar algo bem interessante. Ele vai falar de dois tipos de solos para edificação. Ele vai falar de um solo arenoso e ele fala de um solo rochoso. Na construção civil, não é impossível se edificar sobre o solo arenoso. Não é impossível. Você pode edificar sobre o solo arenoso. Preste bastante atenção nisso. As partículas, elas podem ser de 0,05 milímetros a 4,8. Há uma conexão da edificação com os grânulos de areia. Mas os grânulos de areia podem facilmente serem movimentados. Quando há lençóis freáticos, aquele solo arenoso, ele se torna mais rígido para a edificação. Em contato com a água, aquele sólido, ele se torna mais rígido para a edificação. Mas o solo arenoso, ele é um grande desafio na construção civil e para os engenheiros. Se você for conversar com um engenheiro, eu não sou engenheiro, mas se você for conversar com um engenheiro civil, ele vai te falar da possibilidade de se edificar sobre o solo arenoso, mas ele vai falar que é um grande desafio. E um dos detalhes que ele vai falar é que é necessário fazer escavações profundas para que a edificação ela fique de pé. E nessa comparação com a nossa fé, o que você está falando aí de solo arenoso, você está falando de escavar, você está falando de tantas coisas, mas com a nossa fé, o que Jesus estava querendo dizer? Um outro detalhe que eu chamo a atenção, quando se há uma edificação sobre o solo arenoso, é que é muito fácil haver erosão. E o que é que acontece? Quando a erosão, a edificação que foi construída sobre aquele solo, ela pode ter várias erupções, pode se abrir fendas. Então vamos lá, vamos tentar falar agora na nossa linguagem, vamos transmitir isso biblicamente. Você pode ser esse tipo de homem que edifica a sua fé sobre o solo arenoso. Você vai identificar a sua fé agora. Você vai ver que é possível edificar a fé sobre o solo arenoso. E como é esse tipo de fé? É aquele tipo de cristão que ele está de pé, mas facilmente, assim como o solo arenoso é movimentado, facilmente esse crente muitas vezes ele é movimentado. É aquele tipo de crente, é o tipo cristão, ele está de pé, ele está firme, mas ele se movimenta facilmente pelo modismo. É fácil demais ele se movimentar pelo modismo. Eu vou dar um exemplo bem comum. No retiro, quando eu preguei esse ano, eu impactei muita gente com a minha vestimenta. Eu vesti uma camisa que não é comum me ver com ela, uma camisa bem estampada. Eu gosto muito mais de camisas básicas, mas para algumas pessoas foi estranho, foi diferente, foi um presente da minha esposa. Mas hoje a gente consegue ver facilmente pessoas se vestirem ou utilizarem roupas da moda que é exposta por vários cantores ou pregadores da nossa fé cristã. Isso é o básico. Mas é comum você ver hoje alguns tipos de música
que a letra ela é bem ritmada, que na realidade ela é bem ritmada, mas a letra ela não é bíblica e é facilmente cantada nas igrejas. Mas todo mundo está cantando. Posso cantar também, devo cantar também, mas facilmente essas pessoas são edificadas sobre solos que de fato não fortalecem a sua fé cristã. Eu sei que se eu perguntar, poucos vão me dizer quais são os cinco pilares da reforma protestante. Se eu perguntar, talvez poucos aí vão responder nas redes sociais. Poucos alguns talvez estejam dizendo, é a palavra, é a oração, é o jejum. Não é. Não é. Existem 5 pilares que fazem parte da nossa fé cristã e poucas pessoas sabem. São os 5 solas. Sola significa no latim somente. Então eu vou falar no nosso português. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a Deus a glória. São os 5 pilares da fé cristã. Mas às vezes a nossa fé não está baseada nisso, apenas em solos arenosos. Talvez alguns jovens nossos são facilmente movidos. Olha, você quer ver uma coisa que eu particularmente vejo muito hoje? Essa pandemia que aconteceu, a fé ela é extremamente importante num momento de crise. A fé ela é extremamente importante. Você pode aferir o nível de fé que você tem pela crise que você passa. A fé facilmente ela consegue ser aferida pelo tipo de situação que você está vivendo. A pandemia mundial, a crise do coronavírus, ela veio para aferir o tipo de fé que nós temos em Jesus Cristo. Se nós edificamos sobre solo arenoso ou sobre solo rochoso. Algumas pessoas estão tão amedrontadas ao ponto de não quererem receberem alguém em sua casa, não quererem comprar em nenhum delivery porque estão assustadas. Tem pessoas que estão tão atemorizadas que achando que se ela pedir alguma comida, alguma coisa, ela pode contrair o coronavírus para dentro do seu lar. Eu não estou dizendo que hoje nós passamos, você e eu, a gente passa a ter mais cuidados, coisa que já deveríamos fazer. Não é porque você tem fé que você não tem que ter cuidados higiênicos, não é isso. Mas hoje a gente consegue ver ao ponto de encontrarmos as pessoas tão atemorizadas que algumas estão apavoradas, porque elas edificaram sobre solo arenoso. Olha como é interessante. Eu fiz algumas anotações minhas, e eu não sei quanto tempo eu tenho. Maiara fica ali só olhando para mim, levantando a cabeça. Então vai me sinalizando aí. Então assim, preste atenção. Uma das coisas que a gente consegue identificar sobre onde está a nossa fé, uma das coisas que a gente vai conseguir perceber é a importância, como a gente já percebeu, a importância do alicerce. Mas vamos lá. A profundidade escavada revela o suporte da estrutura. É uma das coisas que eu mais percebi quando você vai edificar. A profundidade que você escava vai revelar o nível de suporte que a estrutura pode ser edificada. O que é que eu estou querendo dizer isso com a fé? Quanto mais o crente procura ter intimidade com Deus, mais você percebe o quão firme ele é. Eu não estou falando, não, ele precisa estar dando glória a Deus, falando de línguas. Não é isso. Não é isso. Isso não revela o nível de fé que você tem. Mas o teu nível de intimidade com Deus, a profundidade que você escava,
quanto mais aquilo vai te edificar. Uma outra coisa que eu observei aqui é que o nível de esforço que você leva para cavar é interessante. Isso parece um paradoxo na engenharia, mas a profundidade da escavação revela um nível de altura da estrutura. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, eu moro em Serra Talhada, num prédio de 3 andares, são 3 níveis de andar. Atrás do prédio que eu moro foi construído um outro prédio, e o interessante foi a profundidade que eles cavaram para a edificação daquele prédio. E eu já sabia qual era a altura do prédio que seria edificada, por causa da planta que estava sendo vendida. Mas assim, a profundidade, eles levaram meses para atingir o nível desejado. Meses. Houve um esforço muito grande na profundidade da escavação. Mas aí onde eu observava, né, as dificuldades que eles tinham com o solo, tirar detritos que estavam nos solos, sabe? Então a gente consegue trazer isso para a nossa fé. Você pensa que ter intimidade com Deus é fácil? Principalmente com o nível de cristianismo gospel que a gente tem? Não. Principalmente para o jovem. Não é fácil ser um jovem diferente no meio de uma mocidade comum. Não é fácil. É difícil. Eu gosto quando Deus vai falando comigo assim. Eu não sou muito de ficar muito preso a isso, mas não é fácil. Essa frase que eu ouvi numa música, ela diz assim: é muito fácil brilhar nas trevas. Eu quero ver você brilhar na luz. Porque é fácil demais brilhar nas trevas. É muito fácil ser diferente daquilo que você vê, daqueles que estão na treva. Você dizer ser cristão diante daqueles que são ímpios. Mas você ser cristão diante de cristãos é diferente. Principalmente o nível de cristianismo que a gente vive hoje. Eu sei que Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Massa! É muito massa ouvir isso. O que foi que Jesus fez aqui? Preste atenção. Jesus pregou para 2 tipos de público. Na realidade, para o mesmo público. Mas a absorção da palavra não foi a mesma. Ele fala: eu vou comparar o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Mas o homem imprudente ouviu as mesmas palavras, só que ele edificou a casa onde? No solo arenoso. Presta bem atenção nisso aí. A absorção, ela é diferente. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu sei que estou pregando, tem gente aí ouvindo pelas redes sociais, pela live que a gente está fazendo, e eu sei que tem algumas pessoas aqui, porque não pode ter aglomerado de pessoas, deixando bem claro isso. Mas eu sei que a absorção não é a mesma. E é comum isso. Porém, a estrutura da edificação, ela depende de você. Aquilo que você faz com a palavra de Deus depende de você. É igual à interpretação. Há homens que interpretam para o mal e há homens que interpretam para o certo, quando Deus é glorificado. Aí aqui a gente presta atenção. Quanto mais você escava, mais elevado com Deus você fica. Quanto mais você se humilha diante dos pés do Senhor, na busca pela sua palavra, na oração, no jejum, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais elevado espiritualmente você fica. Seja o jovem diferente no meio dessa mocidade comum. É comum você ir hoje em eventos e escutar muito mais gritos de uhul do que glória a Deus. É comum. Eu não estou falando que gritar uhul é errado, mas o uhul substituiu o glória a Deus. É comum
você perceber mais soquinhos para o alto do que rendição aos céus. É muito comum. É muito comum. Mas vamos lá. Vamos prosseguindo. Uma outra característica que eu observei muito é que, assim, o material que você usa na construção faz toda a diferença. Eu sei que vocês já devem conhecer aquela historinha, né, de vou dizer aqui pedreiro, mas era um encarregado. Ele era comum construir casas para o seu patrão, para que essas casas fossem vendidas. Só que um dia ele já estava se aposentando, né? Você conhece essa historinha, eu sei que você conhece. Mas ele já estava se aposentando. Aí o patrão chegou para ele e disse assim: olha, eu gostaria que você fizesse o último trabalho. Mas ele já estava cansado. Ele já estava assim desgostoso. Ele achava que agora chegou o momento dele descansar, dele relaxar. Disse, mas eu gostaria que você construísse uma última casa. Dá para você fazer uma última casa para mim? E ele, mesmo que contra a sua vontade, foi lá. Foi o que ele fez. Não pegou o material da melhor qualidade, não pegou o que há de melhor, não cobrou quando deveria ser cobrado, quando percebeu os erros não corrigiu. Simplesmente ele se apressou em findar a construção. E quando ele construiu, comunicou ao seu patrão. Disse: olha, está pronto, está finalizado. O patrão veio com ele, olhou, está tudo finalizado, pronto. Pegou as chaves e disse: esse é o meu presente para você. Isso aqui é para a sua vida, isso aqui eu estou lhe entregando. Presta bastante atenção. Ligaram a moto aqui. Presta bastante atenção. E me deram um microfone que acho que está embaixo d'água. Mas presta bastante atenção nesse detalhe. O que é que você está construindo para a sua própria vida? Qual é o material que você está usando? Sabe? Ele não se importou com os erros. Não cobrou-se quando deveria ser cobrado. Simplesmente ele foi levando em banho-maria. A estrutura, o material que você vai usar na edificação da estrutura faz toda a diferença na sua vida. Por quê? Vamos lá, vamos voltar aqui só um pouquinho para o solo arenoso. O solo arenoso é muito fácil ter erupções, né? Rupturas na fé é comum. É comum você permitir que fendas e brechas se abram na sua vida. A palavra dada por Jesus, ela foi a mesma, só que a absorção foi diferente. Muitas vezes nós permitimos algumas rupturas na nossa fé, rupturas essas que acabam se tornando brechas. Quando a gente tem uma casa que a gente começa a perceber uma ruptura, nós nos preocupamos em fechar aquela ruptura. Mas quando a gente percebe que é uma ruptura que não altera a estrutura da casa, a gente deixa, né? A gente não se importa muito. Você fica ali, é mais ou menos o que acontece. Eu tenho um medo terrível de Hebreus 8:31. Depois, se você quiser, você lê aí na sua casa, que diz assim: horrendas coisas é cair na mão de um Deus vivo. Mas se você voltar ao versículo 24, se eu não me engano é 27, eu não me lembro agora de cabeça, que diz assim: se pecarmos voluntariamente, não há mais expiação pelos nossos pecados. Ou, em outras palavras, quando você percebe aquela pequena ranhura, você não se incomoda,
aquela ranhura vira uma ruptura, que acaba abrindo brechas, é comum. Você quer ver um negócio? Hoje eu quase não sei cantar música de adulto. Agora, se você pedir para eu cantar as músicas do Mundo Beat, eu canto. Se você cantar as músicas, pedir para mim cantar as músicas do Cristãozinho, eu canto. 3 palavrinhas. Eu tenho duas crianças em casa, e é o que eles mais escutam: 3 palavrinhas, Cristãozinho, Mundo Bita. Mas quando você vai percebendo que o que é que acontece? Você vai cantando, você vai cantarolando, e você vai ver que você está cantando naturalmente. Aquilo que é comum acaba se tornando normal. É semelhante a algumas coisas que acontecem na nossa vida, vai se tornando comum, mas quando você menos espera, é normal, se torna normal. Sabe, a maioria dos cristãos, quando são disciplinados, eu não estou falando no sentido de você ser ali, você ser não é nem excluído, a palavra não é nem essa, mas disciplinado é quando você é corrigido. A maioria hoje não aceita, e aí infelizmente se torna comum ou normal eles mudarem de igreja, porque são crentes que edificaram a sua fé sobre solo arenoso, facilmente são movidos. É comum isso aí acontecer, e essas brechas elas acabam causando grandes impactos na estrutura interna. Aquilo que é externo acaba influenciando naquilo que é interno. Preste atenção nesse detalhe aí. Muitas vezes as situações externas têm porventura ações e poder na estrutura interna. Tem muito crente abalado com crises existenciais na sua fé por situações externas. Se eu for abrir a Bíblia aqui, não vou estar abrindo, mas vamos lá. Vocês conhecem aquela velha historinha que Jesus disse assim: entremos no barco e passemos a outra margem. E Jesus adormeceu no barco. Não é aquele que ele vem andando por cima das águas, não. Esse aqui é outra situação. Ele adormeceu no barco. Veja, a palavra adormeceu não significa que Jesus entrou no barco para dormir, mas ele estava tão cansado que ele adormeceu. E o que é que acontece? Se levantam tempestades, as ondas ou os maremotos, acho que não chega nem ao extremo, mas as grandes ondas começaram a impactar a estrutura do barco. E o que foi que eles fizeram? Senhor, não se importa com a gente. Olha, presta atenção, vê a situação daqueles camaradas. O Senhor não está preocupado com a gente. É mais ou menos um pouco do que acontece com a gente não percebe, a gente não percebe que a gente clama a Deus, querendo atribuir a Ele uma responsabilidade de algo que está impactando a gente por situações que a gente vivencia. E a gente fica... Parece, é assim, é mais ou menos a fé que acontece com a gente. Agora eles não perceberam um detalhe: Jesus estava no barco. Não importa o impacto da estrutura externa tentando abalar a estrutura interna, Jesus estava no barco. Meu irmão, imagine, esses caras viram Jesus fazer tantos milagres, esses camaradas viram Jesus andar por sobre o mar, esses camaradas viram Jesus ressuscitar mortos, esses camaradas viram cegos enxergar, coxos andar, mudos falar.
mas por causa de eventos adversos, a estrutura deles foram abaladas. Homens de pequena fé. É o que muitas vezes nós somos. Homens, jovens de pequena fé. Aí, isso aí acaba causando um impacto na gente. Agora, vamos lá. Vamos deixar de ser Maiara, Camila. Vamos deixar de ser esse homem imprudente. Vamos avaliar se a nossa fé está sobre o solo rochoso. Quando Jesus fala isso, vamos lá agora para o que eu queria chamar a atenção nesse texto. Os fenômenos naturais são os mesmos no impacto das duas casas. Os fenômenos naturais que Jesus demonstra na parábola são os mesmos, né? Vieram as chuvas, correram os rios, soprou os ventos. O fenômeno natural é o mesmo, ele não mudou. O fenômeno natural foi o mesmo. A grande diferença está aí. A estrutura da casa edificada sobre a rocha não foi abalada. Ela não foi impactada. Há um fundamento que a gente já falou, que é Jesus Cristo, mas esse fundamento que Jesus está falando aqui, que você observa tão claramente, é a sua palavra. É o que nós absorvemos na palavra para as nossas vidas. É o nível de confiança que nós temos. É a fé que nós exercitamos na sua palavra. Se você for pegar texto aqui, você vai ver que sempre a Bíblia vai deixar bem claro para você. Salmo 119, versículo 9. Como podem os jovens conservar o seu caminho puro? Vivendo segundo a sua palavra. Salmo 119, versículo 11. Guardei ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Provérbios, eu agora sumi o texto, mas eu acho que é 36, Provérbios capítulo 30, versículo 6, ou versículo 8, diz que a palavra de Deus é um escudo para aqueles que nela confiam. A palavra de Deus, como eu já falei lá, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra, de fato, é a base para o cristianismo. Se você não tem intimidade com a palavra, preste atenção nisso que eu vou falar. Se você não tem intimidade com a palavra, você não conhece Deus. Simples, curto, objetivo e direto. Se você não tem intimidade com a palavra, você não conhece Deus. A palavra de Deus, ela expressa o nível de intimidade que você tem com o Senhor. Se você não conhece. Uma vez eu brinquei e eu pedi para abrir a Bíblia em Marcos 17. E o que mais me chamou a atenção foi o povo procurando. Marcos só tem 16 capítulos. Então isso revela o nível de intimidade que você tem com a palavra.
É comum você, quando você fala assim, abra sua Bíblia no livro de Sofonias, a maioria das pessoas vai pro sumário. Então olha ali rapidinho e vai. Quando você não tem intimidade com a palavra, como você vai entender aquilo que Deus tem para a sua vida? Como é que está a base da sua fé? Se você não tem intimidade com a palavra. Eu escrevo as coisas, mas não consigo ficar preso naquilo que eu escrevo. Como é que você vai ter intimidade? Porque a palavra é aquilo que Deus revela para a sua vida. E aquilo que você usa da palavra, no nível de estrutura de edificação da sua vida, é onde você vai entender aquilo que Deus quer para você. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Tem uma frase que eu achei ela bem interessante: seja um homem para frente, mas nunca deixe Deus para trás. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o melhor médico, você pode ser a melhor enfermeira, você pode ser o melhor engenheiro, você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor em oratória, você pode ser o melhor profissional naquilo que você faz. Mas se a palavra estiver com você, você vai ser melhor do que aquilo que você já é. Nunca deixe a palavra de Deus para trás. Ela tem que ser o material que você usa na estrutura da edificação de sua vida. Porque se você usa a palavra, tua fé não tem ruptura. Se você usa a palavra, não se abrem brechas. Sabe uma das coisas que eu acho mais interessante? Que eu escuto falar assim, que eu vejo alguns líderes dizer assim, eles proibirem os seus membros de irem para outras igrejas com cuidado ou com medo daquilo que ele vai ouvir lá. Aí eu uma vez peguei me pensando, se eu estou pregando a palavra, edificando o meu povo na palavra, se eu estou alimentando as ovelhas na palavra, não importa o capim que ele coma, ele sabe a qualidade da grama que ele come em casa. É simples. É interessante você observar isso. Não precisa ter medo, filho. Não precisa ter medo. Se fosse assim, nós nos preocuparíamos muito com as músicas que nós ouvimos. Nós nos preocuparíamos muito com os pregadores de Instagram que têm se levantado. Os pregadores youtubers que têm se levantado. Você se preocuparia muito. Edifica na palavra os teus jovens. Qualquer YouTube, qualquer pregador de Instagram pode se levantar com qualquer palavra que seja, mas se você pregar a palavra, se você é um jovem que tem sua vida edificada na palavra, você vai fazer como está escrito lá em Gálatas capítulo 1: todo aquele que pregar outro evangelho seja amaldiçoado, porque você conhece a palavra, você não absorve absolutamente nada. Aqui eu estou falando para a estrutura da sua vida. Qual é o tipo de solo que você está edificando a sua fé? Rocha ou areia? Fica agora o questionamento. Onde você está edificando a sua fé? Que ela esteja firmada sempre na palavra, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero fazer uma oração. Já vou passar a palavra para Janaína. Mas eu quero fazer uma oração por você que está nos ouvindo. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira fazer, queira interagir, manda aí rapidinho. Se der tempo a gente responde. Depende ali da nossa líder Maiara, que está ali. Mas eu quero orar por você. E deixar bem claro para você: edifique sua vida sobre a rocha. Aquele que escuta as minhas palavras, Jesus disse,
compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram os rios, sopraram-se os ventos, combateram aquela casa, mas ela ficou em pé porque estava edificada sobre a rocha. Seja esse homem prudente que mantém a sua casa sobre a rocha. Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, és uma rocha eterna e nós confiamos em Ti. Versículo 4. Versículo 3 diz: Tu conservarás em perfeita paz, cuja mente e o propósito estão firmados em Ti, porque confiam em Ti. Então, assim, esteja edificado sobre esta rocha. Quando a tua fé está edificada sobre esta rocha, ela não é abalada. Não importa o que aconteça, não importa o que os teus amigos te falem, não importa os cristãos que você convive, você não é levado pela mesma onda. Seja um jovem diferente no meio de jovens comuns. Você não é obrigado a fazer o que os outros fazem. Você não é obrigado a viver da mesma forma que os outros vivem. Você não é obrigado a fazer parte do mesmo modismo. Eu acho muito bacana pulseira de couro, dificilmente eu uso, é até estranho assim quando alguém me vê, mas eu acho bacana pulseira de couro. Meus filhos me mudaram muito. Meus filhos me fizeram vestir roupa, calça de cor diferente. Hoje eu uso calça bege, calça amarela, calça vinho. Foi meus filhos que me mudaram. Você pode mudar, mas a essência do que você é não pode mudar nunca. A essência daquilo que Cristo te fez, ninguém pode mudar. Você pode andar com seus amigos, você pode escutar os mesmos cantores que eles escutam, você pode ir para os mesmos eventos que ele vai, mas se aquilo não faz parte da essência que você é, não faça. Se você sabe que na palavra, por mais que aparente ser cristão, e você o sabe que não é, não faça. Se as pessoas querem te levar para o caminho estreito, mas não estão dispostas, querem te levar para o caminho largo, mas não estão dispostas a andar no caminho estreito que você anda, não fique com elas. É comum as pessoas quererem te levar para o caminho estreito, mas não querem te levarem para o caminho largo, mas não querem andar no caminho estreito com você. Pense um pouquinho nisso. Todo mundo quer que você ande no caminho largo, mas poucos estão dispostos a andar no caminho estreito com você. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, um tema muito bacana, Senhor, que a gente pôde trabalhar. Eu espero que cada um daqueles que nos ouviram tenham as suas vidas edificadas e a sua fé edificada sobre a rocha, Senhor. Eu sei que é comum alguns terem a sua fé edificada sobre o solo arenoso ou areoso, aquele solo que facilmente se movimenta, Senhor. Os grãos são tão fáceis de ser movidos, é tão fácil ter uma erosão na estrutura, é tão fácil ter rupturas na fé, é tão fácil as pessoas quererem te deixar por coisas tão pequenas. Mas existem aqueles que são prudentes, que edificam a sua fé, a sua vida sobre a rocha, Senhor, que não importam as circunstâncias externas, que não importam o impacto que eles vão sofrer, eles continuam firmes, eles continuam fortes, eles continuam edificados, eles não são abalados, não importa o nível de impacto que eles sofram, mas a fé está firmada sobre a rocha. Pai, eu quero te pedir que aqueles que nos ouviram durante este momento, que tenham a sua fé firmada sobre a rocha, que estejam firmados, edificados, fortalecidos,
não importa o nível de impacto que eles sofrerão, eles continuarão firmes. Não importa quantas pessoas muitas vezes queiram abandoná-las, estejam desistindo das suas companhias, mas eu quero deixar bem claro que elas voltarão e desejarão estarem próximo dessas pessoas, porque percebem que elas estão edificadas para edificar outras vidas, Senhor, para mostrar que a nossa base, ela não é abalada. A nossa fé é Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a nossa companhia, Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro, Senhor. E eu quero abençoar cada um daqueles que nos ouviram, Senhor, durante este momento de live. Quero abençoar esta mocidade, quero abençoar a vida de Maiara, Senhor, que está na liderança, quero abençoar a vida de Janaína, quero abençoar a vida de cada liderado, Senhor, e que eles possam ser edificados sobre essas rochas, influenciando outros jovens, aqueles que muitas vezes estão andando pelo caminho largo, mas percebam a importância de andar pelo caminho estreito, porque o caminho estreito é o caminho que nos leva ao Senhor e ao céu. Pai, eu quero te pedir que os jovens que ouviram esta palavra estejam edificados e entendam, Senhor, que dependem de si próprio na estrutura que eles estão edificando, dependem de si próprio no nível de profundidade que eles estão, Senhor, escavando. Requer esforço, é cansativo, muitas vezes, Senhor, a gente se machuca, mas quanto mais profundo nós cavarmos, mais alto, mais elevado contigo nós estaremos. Por isso eu abençoo cada um para a tua honra, tua glória e o teu louvor, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jana? Bem, irmãos, quero agradecer a todos vocês que se fizeram presente aqui conosco, pelo YouTube, pelo Instagram, por todas as redes sociais. E eu quero avisar para vocês que fiquem ligados no nosso Instagram, sigam a página da igreja nesse momento, para saber mais notícias, mais cultos de jovens, tá? Quero agradecer também a presença de Stein. E quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos aqui. E assim eu agradeço e conto com a presença de vocês na próxima. Amém?